Sr. Mudemos de assunto. Eu queria voltar a um tema que já foi aqui abordado e que eu tenho insistentemente questionado os diferentes intervenientes. Quando são feitos pedidos de registro de administradores de banco, é obrigatório pedir informação à CMVM. O que significa que o Dr. Francisco Bandeira e Jorge Pessoa, quando foram nomeados, quando pediram o registro como administradores, a CMVM informou negativamente sobre a existência de qualquer processo. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte: é obrigatório a CMVM e o Banco de Portugal reportarem um ou outro a existência de um processo contraordenacional para pessoas eventualmente desempenhando cargos de administração bancária? No momento em que é iniciado o processo, não é obrigatória a informação? E agora vamos ver, e o visado é obrigado a relatar o momento do início de um processo deste género? Isso que eu perguntei, foi se os visados com o início de um processo, quando se inicia esse processo, são obrigados a relatar esse facto ao banco? Dr. Carlos Costa. Os visados no início do processo, em princípio, devem relatar. Em princípio, devem relatar, mas não é o Banco de Portugal que... Eu sei, mas não é devem, Sr. Doutor, são obrigados. Essa é a nossa posição também. São obrigados. Não, essa é a nossa posição, está na RGIC. Está no RGIC e não está no boletim? Sim. Isto significa que o Dr. Francisco Bandeira, quando teve conhecimento, devia ter relatado imediatamente, no prazo de 15 dias, esse facto. E também o Dr. Jorge Pessoa, em 2010, quando se iniciou um processo de contraordenação da CMVM contra ele também, devia ter relatado, no prazo de 15 dias, esse facto ao Banco de Portugal. Nós sabemos que o Dr. Francisco Bandeira não fez. Pergunto, o Dr. Jorge Pessoa fez? Dr. Carlos Costa. O Jorge Pessoa, deixe-me ver, eu acho que não. Como está, acho que não. Não. Sendo público e notório que contra um já há decisão, contra o outro está a correr uma decisão, um processo, não está a ser infringido os termos em que foi preenchida a declaração de registro? O Banco de Portugal está a analisar essa. Está dando hora de novo. É melhor ligar o microfone. Perdão. Doutor, e quanto aos processos, aos 5 processos que nós sabemos que estão a ocorrer contra, enfim, pessoas envolvendo o BPN, eu queria voltar a eles, porque me parece que são importantes. Isto é, desses 5 processos, estão todos resolvidos ou há casos por resolver? Um dos processos envolve o Dr. Armando Pinto. Não sei se está ou não está concluído. É o processo 1008. Porque está debaixo de segredo, obviamente. Decisão final em preparação. Está dando hora de novo. Doutor, correu no Banco de Portugal qualquer processo de análise de registro do Dr. Armando Pinto como candidato aos órgãos sociais do BPN Internacional? Está sujeito ao registro. Portanto, o Dr. Armando Pinto, que está a ser objeto de um processo de contraordenação, eu vou dizê-lo, não está sujeito a registro e, portanto, pode ser Presidente da Assembleia Geral do BPN Internacional, nomeado pela administração do BPN. Doutor, acha normal administradores de um banco serem testemunhas de defesa, isso é normal, serem testemunhas de defesa de situações deste tipo? Dr. Carlos Costa. Francamente não sei ao que se está a referir, portanto, não sei. Processos ordenacionais que são objeto diretores dos bancos do que são administradores. Doutor, o Banco de Portugal tem algum registro, não sei se tem, se não tem, sobre o volume de crédito concedido pelo BPN depois da nacionalização? Não é a quem, é volumes de crédito concedidos. Dr. Carlos Costa. Seguramente que sim, eu não os tenho aqui comigo, mas seguramente que sim, que faz parte do nosso processo de supervisão. Está dando hora de novo. É possível
Não, diga, peço desculpa. Existir, procurando saber se é possível a Comissão de Inquérito aceder qual é a movimentação quantitativa, não é qualitativa, do BPN durante este período de nacionalização. Não tenho... Então vou reformular a pergunta. Eu estava interessado, e suponho que não serei só eu, em percebermos o crédito concedido a partir da nacionalização e até à privatização, por exemplo, a empresas e a famílias, digamos assim. São os blocos centrais disso. Doutor, eu não disse que a gente não pedia ao BPN. Eu gostava de entender, já há um bocado o Sr. José Alvarez referiu relativamente à SLN, como é que se desenvolveram os trabalhos de acompanhamento do chamado Projeto César? Como é que o Banco de Portugal acompanhou este processo durante estes 2 anos, 3 anos e meio? Recebia relatórios, participava em reuniões, como? Doutor, a sensação com que nós ficamos das audições que já fizemos é que, em termos financeiros, o valor que está envolvido aqui ultrapassa os 500 milhões de euros. E o processo de definição de responsabilidades, incluindo de responsabilidades financeiras, está bem longe de estar concluído. E mais, há informações patentes nesta Comissão já, de que a situação está longe de estar determinada a este nível. Se o Banco de Portugal tem uma percepção diferente e está-nos aqui a dizer que está praticamente concluída, nós temos informações de fevereiro de 2012 e posteriores que clarificam que a situação é completamente diversa.